Graça e paz, irmãos. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16 a 26. Mateus, capítulo 19, de 16 a 26. Diz assim a palavra de Deus: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Que Deus coloque no nosso coração em sua palavra. Amém. Lemos até o versículo 30. Meus irmãos, vamos falar hoje a respeito da salvação. Como sempre se faz nos cultos de domingo, as igrejas estão preocupadas com a salvação das pessoas, porque sem dúvida alguma é a coisa mais importante que existe, é a salvação das nossas almas. Por melhor que sejam as coisas, ela nunca é melhor do que a salvação. E o texto que nós acabamos de ler
fala sobre um jovem rico, muito rico, e que desejava ardentemente ter um encontro com Jesus para saber o que deveria fazer para ser salvo. E tudo indica que este rapaz era sincero no seu desejo de conhecer o caminho da salvação. Ele foi, sem dúvida alguma, a pessoa certa, que era o próprio Jesus Cristo, o autor da salvação. Lucas descreve este jovem como sendo um homem de uma posição muito elevada, que poderia ter conseguido essa riqueza através de herança dos seus pais. Mas o fato é que alguma coisa, apesar dele ser tão rico assim, despertou naquele jovem o desejo de saber alguma coisa a respeito da sua salvação. E o evangelista Marcos diz que, ao se aproximar de Jesus, ele ajoelhou-se no sinal de respeito a Jesus, um sinal também de religiosidade, e mesmo rico, possuindo o que desejava, ele estava ali procurando Jesus, porque ele sentia necessidade da sua salvação. Apesar da riqueza, mas a sua riqueza não satisfazia de forma nenhuma as necessidades do seu coração. E como acontece com quase todas as pessoas que são muito ricas, que vivem de uma maneira que não se preocupam com nada, nem às vezes com as pessoas, com as próprias pessoas, porque elas não têm necessidade de nada, mas elas têm também um vazio no seu coração. Isto é, um vazio que vem de Deus para a vida dessas pessoas, e muitas vezes, embora elas sejam ricas, mas não são felizes. Às vezes uma pessoa que é pobre, que tem poucos bens, tem poucas coisas, é uma pessoa muito mais feliz do que uma pessoa rica, milionária, que vive muito preocupada com suas riquezas, com aquilo que ela tem de realmente negociar para sobreviver, cada vez se tornar mais rico ainda. E diz a palavra de Deus que a riqueza para o judeu era um símbolo das bênçãos de Deus para as pessoas. Geralmente, quando se via uma pessoa que era rica, que tinha muitos bens, dizia: olha, esse homem foi favorecido por Deus. Quer dizer, é uma bênção de Deus. E de certa forma não deixa de ser uma bênção de Deus a pessoa ter posses, ter riquezas, mas muitas vezes as pessoas não sabem aproveitar essas bênçãos de Deus em relação à sua vida espiritual. Diz aqui a palavra de Deus que o moço rico procurou a pessoa certa, que era Jesus Cristo, em busca da sua salvação. Mas nós vamos verificar algumas coisas que aconteceram com esse jovem, que ele não se deu muito bem nesse encontro com Jesus, em busca da sua salvação. Ele veio perguntando a Jesus: mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? O que farei de bom? O que é que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? É verdade que alguma coisa nós temos que fazer. Às vezes as pessoas pensam que dando esmolas, que elas estão fazendo alguma coisa boa pela sua salvação. Na realidade, elas estão fazendo uma coisa boa. Se estão dando esmolas, se estão ajudando as pessoas,
Isso é, sem dúvida, uma coisa muito boa, que elas estão realizando em prol do seu próximo. Mas em relação à sua vida eterna, em relação à sua salvação, será que eu sou salvo por causa dos meus próprios méritos diante de Deus, porque eu faço uma esmola, porque eu ajudo os meus semelhantes? Será por causa disso que eu vou alcançar a minha salvação diante de Deus? Este é que é o ponto principal de nós estarmos pensando. O esforço pessoal, as boas obras, são métodos muito bons, mas não para a salvação, diz a palavra de Deus. Jesus mostrou imediatamente àquele jovem que bom mesmo só existe um, que é Deus. O homem, por natureza, ele é mau. E se o homem é mau, como adquirir a sua salvação diante de Deus? Um Deus que é justo, um Deus que é bom, um Deus que é santíssimo. Como nós poderemos adquirir a nossa salvação diante de Deus através das nossas obras? Mas Jesus Cristo disse àquele rapaz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Perguntou o rapaz. E Jesus Cristo: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Jesus Cristo não citou todos os mandamentos, mas aquele rapaz disse: olha, tudo isso, Senhor, eu tenho guardado desde a minha mocidade. E o evangelista Marcos, ele disse que Jesus Cristo chegou a amar aquele rapaz, porque ele viu que realmente aquele rapaz fazia aquilo. Mas Jesus Cristo queria ir mais adiante para dar uma compreensão melhor àquele rapaz a respeito da salvação. Embora ele dissesse: tudo tenho guardado, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, será que me falta mais alguma coisa? Como que ele estava pensando: eu acho que isso é tudo. Guardo os mandamentos, alguns mandamentos, não guardo todos, porque ninguém pode guardar todos os mandamentos da lei de Deus. Só Jesus Cristo guardou todos os mandamentos, mas nenhum ser humano é capaz de guardar todos os mandamentos da lei de Deus, porque nós pecamos por pensamento, palavras e também por atos. Mas Jesus Cristo foi mais adiante e disse a ele assim: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Essa foi uma proposta de Jesus para aquele jovem: vender tudo quanto ele tinha para ganhar um tesouro no céu. Eu creio que foi muito mais do que justa esta proposta de Jesus Cristo, porque nós não podemos de forma nenhuma equiparar o tesouro do céu com o tesouro da terra. A palavra de Deus diz que os tesouros da terra, os ladrões vêm, minam, roubam e eles desaparecem. E quando nós partimos para a eternidade, todos os nossos tesouros, todos os nossos bens, eles ficam aqui na terra. Mas o tesouro do céu, esse aí é para a eternidade. Mas aquele jovem não estava muito disposto a trocar os tesouros da terra pelos tesouros do céu. Diz aqui a palavra de Deus que o jovem, ouvindo essa palavra, ele retirou-se triste, de cabeça baixa, porque ele era dono de muitas propriedades e não estava disposto de forma nenhuma a perder essas propriedades, mesmo que fosse para adquirir a salvação. E aqui nós vemos, irmãos, a dificuldade do ser humano em relação à salvação. Jesus Cristo disse aos discípulos: quão dificilmente entrará um rico no reino do céu. Isto é,
aqueles que confiam nas riquezas. Será que a riqueza impede ir para o céu? De forma nenhuma. A palavra de Deus fala que muitos servos de Deus eram riquíssimos. Salomão era riquíssimo, Abraão era riquíssimo, tantos outros servos de Deus eram riquíssimos. E eles tinham a graça de Deus na vida deles. Eles eram felizes. Eles se tornaram servos realmente de Deus e foram salvos por Deus, embora sendo ricos. Mas tem que haver essa distinção entre a riqueza da terra e os tesouros do céu. A palavra de Deus diz que um certo homem encontrou uma certa pérola de grande valor. E encontrando esta pérola de grande valor, ele foi para sua casa, ele vendeu tudo quanto possuía, comprou aquele campo onde estava aquela pérola de grande valor, e então ficou com aquela pérola, porque ele reconhecia o valor daquela pérola que ele havia encontrado, que tinha um valor importantíssimo, é um valor extraordinário. E ele queria possuir aquela pérola. E eu creio que o reino de Deus, meus irmãos, é uma coisa mais importante do que uma pérola, do que qualquer coisa que se possa imaginar aqui nessa terra. Mas que nós só podemos adquirir este tesouro dos céus, a salvação eterna, enquanto nós estamos aqui na terra. Não adianta nós vivemos uma vida muito boa aqui na terra e não vivemos para Deus, não dedicarmos a nossa vida também para Deus, não estamos juntamente com Deus em oração, estamos com Deus nos nossos pensamentos, em todas as coisas quanto nós fizermos, estamos juntos com Deus, pensando com Deus, apelando para Deus, vivendo para Deus. Porque a palavra de Deus diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Outro dia nós ouvimos falar em um senhor que era bastante rico, ele estava com câncer, e ele então disse assim: eu daria tudo para ficar bom dessa enfermidade. Embora ele tivesse muita riqueza, mas ele não foi bem sucedido. Mesmo assim ele morreu. Não sabemos para onde ele foi, se foi para o céu, para onde ele foi. Nós não podemos de forma nenhuma dizer foi para tal lugar ou para outro lugar. Não podemos de forma nenhuma. Só Deus é quem sabe da vida de cada um de nós. Mas o importante é nós sabermos que nós precisamos estar trabalhando pela nossa salvação enquanto nós estamos aqui na terra. Porque é difícil um rico entrar no reino de Deus? É porque geralmente os ricos estão muito preocupados com suas próprias riquezas, com seus próprios bens, com seus próprios interesses. São poucos aqueles que se preocupam com a sua vida espiritual. E o apóstolo Pedro disse assim a Jesus Cristo: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre as 12 tribos de Israel, 12 tronos de Israel, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o que Jesus Cristo quis dizer aqui a Pedro é que se nós buscarmos a Deus, em primeiro lugar, aqui neste mundo, porque Deus quer a nossa vida por inteiro. Deus não quer apenas um pedaço da nossa vida, não. Deus quer a nossa vida toda. E a palavra de Deus diz que quem não deixar pai, nem mãe, nem irmão, nem filhos, por amor de Jesus Cristo, não é digno dele de forma nenhuma. É verdade que temos que amar nossos filhos, nossos parentes, nossa esposa, todos aqueles que são nossos semelhantes,
Mas será que nosso amor vai ser maior do que o amor que nós temos a Deus? Creio que não. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos fez, é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá o fôlego de vida, é Deus que nos dá o ar para respirarmos, o sol e todas as demais coisas que nós possuímos aqui na terra, tudo vem de Deus, tudo é dádiva de Deus. Diz aqui a palavra de Deus que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhuma fórmula mágica que salve o homem dos seus pecados, somente Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nunca se viu falar de outra pessoa que tenha dado a sua própria vida em favor dos seus amigos, em favor das pessoas, em favor dos homens, em favor das mulheres, a não ser Jesus Cristo, que entregou a sua vida e veio aqui para resolver essa questão de salvação do ser humano, e esse foi um desejo de Deus, porque a salvação do homem é o desejo de Deus. O plano de salvação veio de Deus, o plano de salvação do homem veio de Deus, foi Ele quem planejou a salvação do ser humano. Mas há muitas pessoas que dizem assim: olha, Deus é tão bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Eu já vi alguém dizer assim: olha, eu tenho certeza de quando a gente morrer, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Deus vai mandar todo mundo para o céu. E a palavra de Deus diz que o inferno existe, é uma realidade. Jesus Cristo veio para salvar as pessoas, para que as pessoas não vão de forma nenhuma para o inferno, não. Ele veio para salvar, para evitar que isso aconteça com as pessoas. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O moço rico possuía riqueza, era possuído também por essa riqueza. O homem não deve ser escravo da riqueza. A riqueza pode ser um veículo de bênção para o servo de Deus, para aproveitar essa riqueza e empregá-la no reino de Deus e em favor das pessoas. Mas o homem avarento se deixa ser possuído pela riqueza com prejuízo de sua vida eterna. A Bíblia fala sobre 2 homens ricos. E esses 2 homens ricos pensaram totalmente diferente um do outro. Um deles se chamava Zaqueu, um homem que disse que ninguém dizia que ele poderia ser salvo de forma nenhuma, porque eles diziam que Zaqueu enriqueceu, tirando dos pobres, tirando das pessoas, sendo desonesto, e que Zaqueu não poderia ser salvo de forma nenhuma. A palavra de Deus diz que quando Jesus passou ali naquela cidade de Zaqueu, Zaqueu tinha um desejo muito grande de encontrar-se com Jesus, fez até uma coisa ridícula, subiu numa árvore, porque sabia que Jesus havia de passar por ali. Jesus passou, olhou para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu feliz, foi com Jesus, levou a sua casa e chegando lá se converteu e disse: Senhor, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele se converteu realmente diante de Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse: hoje salvação nesta casa, porquanto este também é filho de Abraão. Não importa aquilo que nós fizemos no nosso passado, se alguém tirou a vida de alguém, se alguém roubou, se alguém fez qualquer outra coisa ruim, quando no dia em que ele se converte a Deus, em que ele se chega para Deus, que ele sente o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, e que ele resolve aceitar verdadeiramente a Jesus como seu Salvador, a palavra de Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus esquece, Deus joga no lago do esquecimento tudo aquilo que foi feito para trás. Daqui para frente é uma vida nova, é um novo nascimento diante de Jesus Cristo.
A intenção de Jesus era libertar aquele moço das muletas da avareza e da riqueza. O jovem achou que o preço era muito alto da sua salvação. Uma ocasião nós estivemos lá em Saint-Sé, em um trabalho, e então eu achei muito interessante quando houve lá uma tal de uma dramatização, e tinha um anjo, e esse anjo ficava na porta do céu. E a pessoa chegava e falava com o anjo. E o anjo olhava no livro da vida para ver se o nome daquela pessoa estava escrito ali. Eu achei interessante isso, porque algumas pessoas chegaram ali e o anjo disse para elas: seu nome não está aqui. Os irmãos já imaginaram que coisa triste é chegarmos no céu e nosso nome não está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que nosso nome vai ser inscrito no livro da vida. E chega lá, nosso nome não está escrito. É a coisa mais terrível que pode acontecer conosco. Jesus já pagou o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. Nós não precisamos fazer mais qualquer sacrifício para salvar a nossa vida. Foi um alto preço que dinheiro do mundo não pode pagar. E Jesus lança para nós hoje o seguinte desafio: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ora, que dará o homem em recompensa da sua alma? A vida eterna é alcançada quando nós rendemos as nossas vidas aos pés do Senhor Jesus. Mas nós vamos ver aqui a história de outro homem que não foi Zaqueu. Eu falei em dois e falei somente de Zaqueu. Mas houve um rico, que a palavra de Deus chama aqui, rico insensato. Deus providenciou para ele, durante aqueles anos da sua vida, fez com que a sua fazenda prosperasse bastante, a sua agricultura se desenvolvesse muito, e foi tanta a produção que deu na sua agricultura naquele ano que ele disse: agora, o que é que eu vou fazer? Os meus celeiros não cabem. A produção é grande demais. Depois de muito pensar, ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outros celeiros. Vou encher os celeiros. E vou dizer assim à minha alma: alma, come, bebe, folga, porque você tem tesouros bastante na terra para muitos anos. E diz a palavra de Deus que Deus disse para ele assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Há poucos dias nós tivemos um dos nossos irmãos que dormiu, não acordou, Deus levou, mas a gente sabe que ele foi para a glória. E assim acontece com muitas pessoas. Assim aconteceu com meu pai também. Dormiu, não acordou, e Deus disse assim para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Aquela produção toda que aquele homem rico teve, se ele morresse naquela noite, como diz a palavra de Deus, de que serviria tanta coisa, tanta riqueza, tanta produção que ficaria aqui na terra? Será que ele ia levar? Diz que uma ocasião o Senhor disse: olha, eu quero que, quando eu morrer, eu quero levar minha riqueza. E a mulher disse: ele está certo. Aí fez um cheque. E quando ele morreu, ele botou o cheque no caixão e disse: aí está a sua riqueza. Será que ele se aproveitou desse cheque, não é?
Então muitas vezes a gente faz assim, às vezes a gente graceja um pouco, mas a gente sabe que a vida eterna é uma realidade e que isso vai acontecer e que será de grande tristeza e sofrimento horrível, ranger de dentes, diz a palavra de Deus, para aquelas pessoas que vão para o inferno. Um sofrimento terrível para a eternidade, nunca mais deixará de sofrer. Mas aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador terão a glória eterna para todos sempre. O moço do texto de hoje demonstrou as seguintes deficiências: faltava vencer o amor ao dinheiro, faltava preencher o vazio da sua alma, faltava amor ao próximo, faltava colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e, no final das contas, faltava a vida eterna. O maior tesouro que nós podemos ter é a salvação da nossa alma. E o que só pode acontecer através da aceitação de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Graças a Deus que aos 9 anos de idade eu tive a felicidade de levantar a minha mão e aceitar Jesus como meu Salvador. Nunca tive de forma nenhuma qualquer tipo de arrependimento por ter feito isso, porque Deus tem estado comigo, me abençoado em todos os dias da minha vida. E eu creio que será assim até o final, porque quando nós estamos com Deus, Ele está conosco e as bênçãos dEle são derramadas sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Senhor esteja abençoando a todos os irmãos, todos que aqui estão presentes, com as ricas bênçãos do Senhor Jesus. Amém.